Você talvez se surpreenda com o que estou prestes a dizer. Esta palavra não veio para todos. Ela veio para você, que sente o chamado silencioso vibrando entre as costelas, como um tambor que só o seu espírito ouve. Se você não é um escolhido, vai preferir sair. Se é, o coração já confirmou. Porque há algo em você que sempre desconcertou os outros. Sua inteligência que atravessa paredes, seus dons que não cabem em rótulos, a clareza que você tem quando todos ainda tateiam no escuro. Quantas vezes diante do seu brilho alguém sussurrou: só ele, só ela é a única pessoa capaz. Você ouviu, fingiu que não, seguiu em frente com um nó na garganta, como quem carrega uma coroa invisível em ruas que fingem não ver reis. Mas hoje eu falo direto para a sua identidade. Você foi separado, não por acaso, mas por desígnio. E quando o desígnio chama, a alma treme. Você não chegou aqui por acidente. Talvez a sua história tenha sido costurada com recusas, portas semiabertas, olhares que duvidavam. Talvez tenham rido do seu jeito silencioso de pensar, do seu tempo interno, do modo como você conecta os pontos. E ainda assim, algo em você permaneceu imóvel como um farol na tempestade. Você vê padrões. Você antecipa, você decodifica, você lê um ambiente em minutos e quando fala, a atmosfera muda. Não é arrogância, é a unção que desenha um trilho para a sua palavra. Por isso alguns o temeram, por isso tentaram te reduzir. Diminuir você seria mais confortável para os inseguros, mas você não cabe em molduras estreitas e já percebeu. Quando decide entrar em silêncio, os ruídos aumentam lá fora. Quando decide falar, os ruídos se calam por dentro. Hoje eu te peço reverência a este instante. Tire as sandálias da pressa, sente-se por dentro, feche as portas da distração. Não é uma live comum, não é um vídeo para passar o tempo, é uma convocação íntima. Se não for para você, tudo soará exagerado. Se for, cada frase acenderá tochas em corredores onde você andou tateando. Este recado chega para ungir a sua inteligência, alinhar os seus dons, relembrar a missão que você fingiu esquecer. Não pense que estou falando com milhões indiscriminadamente. Estou falando com poucos, e entre esses poucos, com o seu coração. Abra-o. Eu não vim agradar, vim lembrar. Você viveu muitos ciclos de ficar à margem, observando autoridades que não sabiam guiar. Você sabe que sabe, e não disse por respeito. Guardou por prudência, mas guardou demais. E guardado demais, vira peso. Hoje você entrega o que recebeu. Não por vaidade, mas por obediência. Há gente esperando a sua clareza como quem espera água no deserto. Há projetos pedindo a sua mente como quem pede luz ao amanhecer. Não adie, não se desculpe por discernir rápido, não se culpe por compreender profundo. O céu soprou sobre a sua mente um fôlego que espanta o tédio. Sua lucidez perturba as trevas, seu raciocínio incomoda os labirintos. É por isso que você foi provado desde cedo para aprender a ser faca e não lâmina sem cabo, para cortar o que precisa sem ferir o que é santo. Talvez você tenha ouvido a frase cruel, não é para você, e ela ficou ecoando anos. Hoje você a devolve ao lugar de onde veio. Não aceitará mais roupas pequenas para um corpo que cresceu. Não aceitará cenas apertadas para um papel que pede palco inteiro. O tempo da hesitação terminou. Se você estiver me ouvindo com a alma, já sentiu. Há um alinhamento acontecendo agora mesmo entre o que pensa, o que diz e o que faz. Quando isso se ajusta, portais se abrem. E quando portais se abrem, o destino encontra estrada. Eu sei que você teme a exposição. Sei que aprendeu a duras penas que quanto mais alto se vê, mais pedras aparecem. Mas em você existe um escudo que não é de metal. É de propósito. Propósito não se perfura. Propósito faz ricochetear flechas. Você não precisa provar nada para ninguém. Precisa apenas estar inteiro e falar quando a verdade exigir voz. Este é o pacto de hoje. Honrar a inteligência que Deus te deu como instrumento de cura, direção e ordem. Ela não é para humilhar ninguém, é para erguer caminhos.
Se esta palavra toca como fogo calmo, permaneça. O resto você vai entender enquanto caminhamos. E quando alguém disser de novo, surpreso, é a única pessoa, você sorrirá por dentro e responderá: não sou a única, sou o designado para este trecho. E seguirá com a paz de quem encontrou o tom exato da própria voz. Respire fundo. O que você está recebendo agora não é aula, não é teoria a ser colecionada, é chamado. Não se trata de melhorar um pouco a vida, trata-se de vida ou morte, ainda que em metáfora. Há coisas em você que precisam viver imediatamente, e há coisas ao seu redor que precisam morrer já. O medo que te encolhe, a vergonha que te cala, a falsa humildade que imita a santidade, mas sabota a missão. Esta mensagem vem para incendiar dúvidas e consumir amarras. Vem para depositar fogo nas tábuas frias do hábito. Você sabe, quando a luz entra, a poeira levanta. Deixe levantar, depois assenta, mas a luz fica. A origem do que te falo é sagrada. Não brota de motivação barata, nem de promessas vazias. É fundamento na palavra que sustenta mundos. Há um sopro de autoridade que não depende do meu nome, nem do seu. Depende daquele que disse e tudo existiu. Quando a palavra toca a mente desperta. Quando toca a língua, o mundo ao redor se arruma. Quando toca o coração, a coragem se levanta do chão. É tempo de alinhamento. Você precisa que a sua mente concorde com o que o seu espírito já sabe. Precisa que a sua boca concorde com a verdade que te gerou. Precisa que as suas mãos façam o que o seu destino pede. E isso é agora. Talvez você tenha pensado que era só mais um vídeo inspirador. Não é, é uma senha. Você tinha portas esperando a sequência certa e a sequência é simples. Ouvir, crer, declarar, agir. Ouvir sem crer entorpece. Crer sem declarar congela. Declarar sem agir ilude. Agir sem ouvir se perde. O ciclo inteiro te devolve a potência. E é por isso que tantos se espantam com você. Quando o ciclo fecha, você atravessa em horas o que outros demorariam anos. Não é para humilhar, é para servir mais, melhor e mais fundo. O céu ama a velocidade com propósito. E você foi treinado nesse ritmo, mesmo quando parecia demora. Há um peso de urgência sobre o seu nome. Não confunda a urgência com a ansiedade. Ansiedade é barulho que te desmonta por dentro. Urgência é claridade que te coloca no eixo. Hoje você se ergue no eixo. Hoje você recusa voltar ao antigo teatro onde desempenhava papéis para agradar plateias que nunca aplaudiam. Hoje você aceita a função que te coube desde sempre. Ser voz que organiza, mente que ilumina, presença que pacifica. Sim, pacifica, ainda que sua entrada provoque reações. Paz não é ausência de conflito, é governo sobre o caos. Ouça, quando falarem é a única pessoa, não é por idolatria, é por reconhecimento de encargo. Algumas chaves foram talhadas para sua mão. Alguns códigos foram escritos na sua retina. Algumas montanhas só se movem quando você diz. E você sabe disso, porque já viu, ainda que em pequenos ensaios. Um conselho seu reposicionou uma família. Uma frase sua abriu entendimento em quem estava perdido. Um silêncio seu evitou uma guerra. Isso é o começo. O tempo de recuar passou. O céu te exige inteiro, sem pedir desculpas por existir. Eu te peço algo agora. Feche os olhos por um instante e entregue ao fogo tudo o que te segura no lugar errado. Entregue a vergonha. Entregue a imagem aceitável, que na verdade esconde medo. Você não vai se achar. Você vai se achar no lugar certo, dentro do propósito. E no propósito, sua inteligência deixa de ser dom difícil e vira ferramenta precisa. O mundo precisa de precisão. Pessoas se perdem na névoa da opinião. Você veio com farol e bússola. Guarde essa frase no peito. Não é uma mensagem para colecionar. É uma ordem amorosa para executar. E a execução começa em minutos, não em meses. Você não está esperando autorização de plateias. Você já recebeu a autorização de quem te enviou. Caminhe com reverência, mas caminhe. A terra que te prometeu o recebe melhor quando te vê chegar com convicção. E a convicção não grita, ela brilha. Hoje o brilho te envolve sem pedir licença ao medo. Quem precisa se ajustar a você é o medo, não você a ele. E
quando a coragem tomar o lugar que é dela, você perceberá, os caminhos já estavam prontos, faltava você inteiro para pisá-los. Isso é agora. Há um princípio que governa destinos, ajusta atmosferas e decide colheitas. A morte e a vida estão no poder da língua. Você conhece a frase. Talvez a tenha ouvido tantas vezes que virou decoração. Hoje ela volta como lei. Não metáfora bonitinha. Lei. O que você disse, semeia. O que você insiste em dizer, planta florestas. O que você abençoa, floresce. O que você amaldiçoa, murcha. E o que você tolera, continua. Se você é escolhido, não tem o luxo de falar distraidamente. Sua palavra tem peso específico. Derrama óleo ou derrama veneno. Abre portas ou fecha céus. Organiza casas ou levanta tempestades. Não por magia, mas por aliança. Você carrega uma assinatura e o mundo responde à assinatura que você carrega. Pergunte a si mesmo, com sinceridade, que tipo de vida você quer viver? Não responda com frases genéricas. Diga nomes, trace contornos. Coloque na sua própria boca as coordenadas da sua rota. Você quer uma mente clara? Diga diariamente que a tem e trate-a como tesouro. Você quer saúde que sirva ao propósito? Diga e alinhe hábitos. Você quer recursos para multiplicar o bem? Diga e cultive a disciplina que sustenta a abundância. Palavras sem conduta são fogo de artifício, mas conduta sem palavra é esforço sem céu. O pacto é os dois juntos. Você foi confiado com inteligência para formular, ordenar, nomear. Nomeie. Criar começa por nomear. Há quem reduza isso a pensamento positivo. Não aceite a caricatura. Não estamos falando de negar realidade, mas de governá-la com verdades superiores. Quando você diz haja luz sobre um espaço de confusão, você não está fingindo que a confusão não existe. Está invocando a ordem que a confusão respeita. E ela respeita. Porque existe uma ordem que antecede o caos. Você não é escravo do ambiente. Você é embaixador de um reino que coloca cada coisa em seu lugar. Por isso, sua fala precisa sair do registro do desabafo que espalha cinzas e subir para o registro do decreto que espalha caminho. Alguns de vocês se acostumaram a tratar a própria inteligência como problema. Penso demais, sinto demais, vejo demais. Não, você vê na medida exata do que precisa alinhar. Em vez de usar a língua para se desculpar por ser quem é, use-a para abençoar quem é. Diga com mansidão e firmeza: eu honro o que recebi. Diga com humildade e coragem: eu aceito a missão que me coube. Diga com serenidade e fogo: eu me calo quando é santo, eu falo quando é necessário. Pessoas que amam a paz aprenderam a arte de dizer pouco com peso, não muito com leveza. Você é chamado a esse tipo de densidade. A herança que te alcança não começou em você. Há gente atrás de você, em silêncio, que orou seu nome. Há promessas antigas esperando o seu sim. Quando você se alinha e declara, você não fabrica destino. Você desbloqueia destino. E desbloquear destino acende caminhos para outros também. É por isso que quando você se posiciona, frequentemente alguém próximo encontra saída. Sua voz abre corredores em labirintos que não eram só seus. Por isso, controle a língua não é capricho espiritual. É cuidado com multidões invisíveis que caminham ao som da sua voz. Agora, escute de novo a pergunta que abre portais. Que vida você quer viver? Se demore nela. Responder com precisão é honrar a inteligência que recebeu. Quando você formular, não apenas pense, fale. As paredes precisam te ouvir. Seu quarto precisa te ouvir. O céu precisa te ouvir. E o inferno também, para saber que perdeu a negociação. Ao falar, faça como quem assina um documento. Faça com temor e confiança. Sem grito, com governo. E depois, haja como quem crê no que diz. A palavra prepara, a ação inaugura, a perseverança consolida. Você está neste instante chamando à existência a versão de si mesmo que já morava na eternidade e agora pede morada no tempo.
Você não vai usar a língua para se explicar, vai usá-la para estabelecer. Quando alguém tentar te empurrar de volta para caixas antigas, agradeça a intenção e continue. Quando a voz do cansaço sugerir desistência, responda com a frase que reabre caminhos. Eu fui enviado, não convidado. E quem envia sustenta. Diga isso até a sua carne lembrar. Diga isso até o medo aprender a ficar quieto. Diga isso até a casa inteira respirar no novo ritmo. E quando virem você operar com precisão, quando perceberem que sua palavra cria trilhos onde só havia areia, eles dirão de novo, meio sem crer: é a única pessoa. Você sorrirá, não por vaidade, mas por reconhecimento. E seguirá, porque há muito ainda a nomear. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Isso não é poesia, é decreto. E se ele disse, haja luz, e a luz brilhou no abismo, é porque o som carrega poder criativo. Você herdou esse mesmo poder. Sua palavra não é apenas som vibrando no ar, é semente caindo em solo invisível. Cada frase que você solta corre para se transformar em realidade. É por isso que nada no seu discurso é irrelevante. Quando você abençoa, o céu se abre. Quando você amaldiçoa, as trevas se instalam. O peso da sua língua é responsabilidade e privilégio. Lembre-se do que está escrito. De toda a palavra inútil, o ser humano prestará contas. Isso não é ameaça, é advertência amorosa. Porque palavras são tijolos no templo do tempo. O que você repete constrói paredes que depois terá de habitar. É por isso que a disciplina da fala não é capricho espiritual, é sobrevivência. Você não pode mais se permitir zombarias vazias, declarações de derrota, murmúrios que envenenam. Sua mente é rápida, sua intuição é aguda, mas sua boca precisa ser aliada, não inimiga. Quem tem dons grandes precisa de freios firmes. E o freio aqui é a consciência de que cada sílaba é flecha, e flecha não volta. Você já percebeu como, quando criança, uma simples frase sua marcava o ambiente? Talvez tenha dito algo que todos lembram até hoje. Talvez sem querer tenha previsto, tenha declarado e, anos depois, as pessoas comentaram: ele disse, ela falou. Isso não era acaso, era herança. E a herança pede cuidado. Quem herda a espada não brinca de duelo. Treina até que cada golpe seja necessário e justo. Assim também com você. Sua língua é espada, sua mente é forja, seu coração é guia. O que falará, falará como quem semeia a eternidade. Veja a cena, o Criador em silêncio e, de repente, a voz atravessa o vazio. Haja luz. Não havia referência anterior, não havia matéria bruta, só havia palavra. E a palavra gerou o universo. Quando você decide falar, mesmo que o cenário esteja escuro, sua frase abre caminho para que a ordem entre. Não espere a ordem vir primeiro para depois declarar. Declare e a ordem virá. Essa é a responsabilidade que carrega por ser imagem e semelhança. Você não pode se comportar como se a sua fala fosse irrelevante. Ela nunca foi. Você já viu como uma palavra dita em raiva destruiu amizades? E também já viu como uma palavra de encorajamento levantou alguém do chão. Esse é o poder que se move em você. Agora preste atenção. Cada palavra é uma semente. Se você semeia medo, colhe prisões. Se semeia esperança, colhe jardins. Se semeia dúvida, colhe paralisia. Se semeia fé, colhe milagres. Você não controla a colheita depois de plantar. Controla apenas o que planta. É aqui que entra a disciplina. Vigiar o que sai da sua boca. Não é censura, é sabedoria. É maturidade de quem já entendeu que carrega um arsenal e não pode desperdiçar munição. Você não é qualquer voz. Você é voz com assinatura. Voz que abre e fecha céus. Voz que ergue muralhas ou derruba-as. Voz que é decreto. Por isso decida hoje: eu serei jardineiro da vida, não semeador da morte. Decida: eu usarei meu dom para criar, não para destruir. Decida: eu falarei menos, mas falarei com peso. Decida: eu me calarei quando a raiva subir e esperarei até que a paz governe.
porque o silêncio também é semente. Há silêncios que evitam tempestades. Há silêncios que protegem destinos. Há silêncios que são grito de sabedoria. Escolha suas palavras como quem escolhe flechas em batalha. Uma errada pode mudar o rumo da guerra. Uma certa pode garantir vitória. E saiba, não está sozinho nesse exercício. O Espírito que te gerou sussurra dentro de você as palavras certas. Quando não souber o que dizer, recue. Quando sentir urgência santa, fale. Quando sentir que sua carne quer explodir, respire e espere. Não perca colheitas eternas por causa de segundos de descuido. Lembre-se sempre, você não é eco, você é decreto. E decretos constroem histórias, a sua e de muitos que dependem do seu som. Dentro de você existe um campo de batalha que ninguém mais vê. Não é contra pessoas, não é contra inimigos externos. É contra frases que se levantam dentro da sua própria mente, como flechas envenenadas. Você já disse para si mesmo, não sou bom o suficiente. Já repetiu, nunca vou conseguir. Já acreditou em silêncio, não mereço nada de grande. Essas frases, ainda que pareçam pensamentos inocentes, são maldições que você mesmo lança sobre a sua estrada. São como pedras colocadas pela sua própria mão diante dos seus pés. Cada vez que você repete, o caminho se estreita e você tropeça. Não porque o mundo derrubou, mas porque você construiu o obstáculo. O nome disso é autossabotagem. E ela é sutil. Vem disfarçada de humildade, de realismo, até de prudência. Mas no fundo, é prisão. O inimigo nem precisa levantar espada quando você mesmo usa sua língua contra si. É por isso que hoje o Espírito chama você para trocar a munição. Porque sua boca não foi feita para ecoar mentiras sobre si mesmo. Foi feita para declarar verdades eternas. E cada vez que você troca uma frase de derrota por uma declaração de vida, você desfaz um laço e abre uma porta. Não é psicologia barata, é lei espiritual. Assim como a maldição prende, a bênção liberta. Assim como a mentira sufoca, a verdade expande. Então comece agora mesmo a substituir. Quando a mente sussurrar, não sou capaz, responda com o decreto eterno. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o coração cansado repetir, sou feio, sou defeituoso, sou pouco, declare, sou feito de modo assombroso e maravilhoso. Quando a ansiedade sugerir, ninguém liga para mim, profetize. Fui amado desde o ventre e minha vida tem valor diante de Deus. É simples, mas é guerra. Você não vai vencer esse inimigo com silêncio. Vai vencer com som. Porque silêncio é neutro, mas som governa. E o seu som precisa se alinhar à sua origem, não ao seu medo. Talvez você pense, mas eu já falei tantas vezes errado, já semeei tanto veneno com a minha boca, já me feri demais. E a resposta é, não importa o quanto você plantou, importa o que você começa a plantar agora. Um campo pode ter sido destruído por ervas daninhas por décadas. Se hoje você decide limpar e plantar trigo, amanhã ele começa a mudar. Não espere perfeição imediata, mas escolha consistência. Toda vez que se ouvir caindo na velha armadilha de repetir a maldição, pare e troque. Mesmo que seja 10, 20, 100 vezes por dia. Cada troca é uma vitória. Cada vitória enfraquece a prisão. Cada prisão quebrada amplia o espaço da promessa. Veja, a autossabotagem não é apenas sobre você, é sobre todos que dependem do seu sim. Se você se cala no medo, projetos ficam órfãos. Se você se reduz na mentira, pessoas perdem a referência. Se você aceita a voz que diz, você não é nada, o mundo perde a luz que você carregava. Por isso a guerra é pessoal, mas o impacto é coletivo. Você não luta apenas por você, luta por gerações que ainda vão nascer, por famílias que ainda vão ser tocadas, por destinos que ainda vão ser abertos.
Sua inteligência, seus dons, sua clareza não são luxo, são provisão. E provisão não pode ser desperdiçada no lixo do alto despeso. Guarde uma imagem no coração. Cada palavra sua é como uma chave que gira fechaduras invisíveis. Algumas frases trancam portas, outras abrem portais. Você decide o que sai da sua boca. Se disser, sou fraco demais, tranca. Se disser, sou forte no Senhor, abre. Se repetir, nunca vai dar certo, fecha. Se declarar, todas as minhas necessidades são supridas, abre. Você escolhe se a sua língua será corrente ou chave. E quem é escolhido não pode se dar ao luxo de ser corrente. Você nasceu para ser chave. Hoje, enquanto ouve esta palavra, algo já está acontecendo. Um deslocamento dentro de você. O que era prisão se enfraquece. O que era nó começa a soltar. Mas a libertação completa virá quando você se unir a isso com sua própria voz. Então fale. Fale em voz alta. Fale com firmeza. Fale até que a sua carne creia. Fale até que a escuridão recue. Fale até que a esperança se torne hábito. Fale até que a vida se estabeleça. Porque a vitória não virá de fora, ela já está dentro, esperando o som certo para despertar. Você é escolhido. E escolhidos não vivem se destruindo. Escolhidos vivem erguendo. Comece hoje a erguer a si mesmo com as mesmas palavras que já ergueram reis e profetas. E quando olhar para trás, perceberá, não foi um vídeo, não foi uma frase, não foi um dia, foi uma escolha diária que virou estrada. Uma estrada pavimentada pelas palavras certas. Uma estrada que leva direto ao destino que sempre foi seu. Imagina a cena, um jovem franzino diante de um gigante que parecia inabalável. Todos riam, todos duvidavam, todos já tinham se rendido ao medo. Mas ele não. Ele não tinha armadura brilhante, não tinha espada pesada, não tinha exército ao redor. Tinha apenas fé. E fé expressa em palavras. Antes mesmo de lançar a pedra, Davi declarou: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Percebe? A vitória começou no som, não no impacto da pedra. O que derrotou Golias não foi a força física, mas a palavra carregada de convicção que alinhou o céu com a terra. Assim também com você. Os gigantes que se levantam contra a sua vida, doenças que tentam te paralisar, dívidas que parecem intransponíveis, medos que crescem na madrugada, todos eles já tremem quando você abre a boca para declarar fé. Porque fé falada é fé ativada. Quando você diz, pelas feridas dele já fui curado, o corpo escuta. Quando você proclama, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, sua casa escuta. Quando você repete, não recebi espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, a sua mente escuta. E o inferno também escuta e recua. Porque não há escuridão capaz de resistir a uma boca que concorda com a luz. Você precisa entender, fé silenciosa é semente ainda enterrada, mas fé declarada é árvore começando a brotar. Não se contente em apenas acreditar por dentro. Fale, declare, coloque na atmosfera o decreto que abre caminho. Não importa se ao redor rirem, se zombarem, se disserem que você é ingênuo. O que importa é que você sabe em quem confiou. E quando a boca fala, a mão de Deus se move. O gigante cai não pelo que você tem na mão, mas pelo que você tem na voz. E sua voz carrega o peso da promessa. Talvez você já tenha vivido momentos em que parecia impossível avançar. Contas acumuladas, portas fechadas, relacionamentos feridos. E mesmo assim, uma frase sua mudou tudo. Talvez tenha dito, vai dar certo. Talvez tenha murmurado, Deus é comigo. E de repente, o peso se aliviou, uma saída surgiu, a esperança renasceu. Não subestime essas frases, elas não são apenas consolo psicológico, são setas espirituais que atingem alvos invisíveis. Cada vez que você abre a boca e concorda com o céu, uma pedra é lançada contra o gigante. E cada gigante tem um ponto fraco, que só a sua palavra certeira alcança.
É por isso que você é visto como ameaça. Não pela sua aparência, não pela sua posição, mas pela sua fé falada. Quando você abre a boca, fortalezas caem. Quando você declara vitória, muralhas tremem. Quando você proclama cura, atmosferas mudam. Você já notou isso? Basta você falar em determinados ambientes e a energia muda. Pessoas se acalmam, esperança se acende, clima pesado se dissipa. Isso não é acaso, é unção, é identidade, é o reflexo do mesmo espírito que moveu Davi naquela planície antiga. Então, não se cale diante dos seus Golias, não se esconda atrás de desculpas, não espere alguém vir lutar por você. O poder já está em você e ele é ativado pelo sol. Levante a cabeça, firme os pés, olhe para o que parece impossível e declare: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Repita até acreditar, repita até tremerem, repita até o chão sacudir. Porque não é a sua força que derruba o gigante, é a força daquele que te enviou. E ele sempre honra quem fala em seu nome. Hoje, diante dos seus gigantes, faça como Davi, declare a vitória antes da pedra voar. E quando todos perguntarem, surpresos, como você venceu, você responderá: eu já tinha vencido antes mesmo da batalha começar, porque a vitória estava na minha boca. A língua é fogo. Foi assim que está escrito. E não há metáfora mais precisa. Pequena no corpo, mas capaz de incendiar florestas inteiras. Quantas guerras já começaram por uma palavra mal colocada? Quantos lares desmoronaram porque alguém não soube segurar a língua em um momento de ira? Você sabe porque já sentiu na pele. Basta uma frase fora do tempo e anos de construção podem se abalar. Por isso, o escolhido precisa de disciplina. Disciplina não para calar sempre, mas para falar na hora certa, com o peso certo, no tom certo. E também para se calar quando a carne pede grito, mas o espírito pede silêncio. O silêncio, quando é governado, não é covardia, é escudo, é espada invisível. Há momentos em que se levantar para responder é alimentar o fogo. Há outros em que calar é a forma mais forte de resistir. Veja o exemplo. Diante de Pilatos, quando poderia ter se defendido, Jesus silenciou. Não por fraqueza, mas por saber que cada palavra teria um preço. O silêncio foi sua estratégia, sua proteção, sua profecia. Assim também você precisa aprender. Há guerras que não se vencem com argumentos, mas com silêncio que corta mais fundo do que qualquer frase. Há acusações que morrem quando não encontram eco. Mas não se engane, o silêncio sábio não é o mesmo que silêncio de medo. O silêncio do medo te aprisiona. O silêncio sábio te protege. O silêncio do medo impede sua voz de ser ouvida quando deveria. O silêncio sábio escolhe o tempo exato para que sua voz seja flecha certeira. E como saber a diferença? Pela paz. Quando o silêncio te deixar em paz, é proteção. Quando o silêncio te sufocar, é prisão. Você é chamado a discernir, a governar sua boca com a mesma maestria com que um guerreiro governa sua espada. Ele não golpeia o tempo todo. Ele espera, ele calcula, ele ataca no instante certo e vence. Por isso, hoje você recebe um alerta. Não desperdice a força da sua língua em discussões vazias, em reclamações que alimentam trevas, em fofocas que corroem destinos. Você é voz de decreto, não de distração. Você não foi chamado para repetir a lama, mas para liberar direção. Aprenda a guardar sua boca como quem guarda um tesouro. Aprenda a praticar a pausa como quem afia a espada. Aprenda a calar quando a raiva te queima e só falar quando a verdade já está madura dentro de você. E verá, sua voz ganhará autoridade, porque poucos falam, mas você fala, e quando fala, os céus confirmam. Haverá momentos em que parecerá que o silêncio vai te matar, mas é ali que você prova que governa e não é governado. É ali que você cresce em autoridade invisível. E quando finalmente abrir a boca, suas palavras não soarão como mais uma opinião, mas como decreto. Quem ouvir saberá. Não fala um homem qualquer, fala um escolhido. E o mundo respeita, não por volume,
mas por peso. Escolhidos não falam muito, falam certo. E quando não falam, o silêncio deles grita. Agora chegamos ao momento em que tudo o que foi dito precisa se transformar em ação. Não apenas ouvir, não apenas refletir, mas levantar-se e viver como quem já entendeu que carrega um chamado eterno. Você foi lembrado do poder da língua, da urgência da sua missão, da disciplina do silêncio e da força da declaração. Agora, o que resta é assumir, diante do céu e diante da terra: eu sou um escolhido e viverei como tal. Não espere sentir-se pronto. A prontidão nunca virá como você imagina. O passo de fé é que ativa a prontidão. O gesto de abrir a boca para abençoar quando ainda sente medo é que faz a coragem nascer. O ato de declarar vitória em meio à batalha é que acelera o triunfo. Hoje, escolha alinhar mente, coração e boca. Hoje, decida que sua fala não será mais semente de morte, mas árvore de vida. Hoje, declare que sua inteligência e seus dons não serão desperdiçados no silêncio da vergonha, mas multiplicados no campo do propósito. E agora, vamos orar juntos. Feche os olhos, incline o coração e repita comigo: Senhor, eu entrego a Ti a minha boca. Purifica a minha língua, limpa as minhas palavras, transforma os meus decretos em sementes de vida. Dá-me sabedoria para falar no tempo certo, coragem para declarar vitória quando tudo parecer perdido, e humildade para calar quando o silêncio for a arma mais poderosa. Ensina-me a usar a palavra como espada de luz, não como flecha de veneno. Que cada frase minha traga cura, paz e direção. Que a minha voz seja instrumento do Teu reino. Amém. E se esta palavra tocou o seu espírito, não aguarde apenas para si. Compartilhe. Espalhe como quem espalha sementes de luz em campos áridos. Escreva nos comentários um amém, que sela a sua concordância. Entre nessa corrente de fé, porque quando um escolhido se posiciona, outros também despertam. Este é o tempo de erguer uma geração que não tem medo de falar a verdade com amor, nem de silenciar com sabedoria. Você não é mais espectador da própria vida. Você é protagonista da missão que já estava escrita para você. Agora, caminhe com convicção, fale com autoridade, ame com intensidade e declare com fé. E quando alguém perguntar por que sua vida mudou tanto, você terá uma resposta simples e poderosa. Porque eu descobri quem eu sou, um escolhido. O caminho está aberto. A hora é agora. E a sua voz, do jeito certo, já começou a mudar destinos.